Boa noite. No Show Business de hoje você vai ver uma entrevista especial com o jornalista e analista político Reinaldo Azevedo. Jornalista que escreve na Folha de São Paulo, na revista Veja e tem programa na Rádio Jovem Pan. Fique ligado, Show Business está começando agora, direto dos seus estúdios na Band, em São Paulo. Ele é um jornalista brilhante, dono de um dos blogs mais acessados no país e também apresenta o programa de maior audiência na Rádio Jovem Pan, o Pingo nos Is, com mais de 6 milhões de ouvintes em todo o Brasil. Ele escreve para a revista Veja e também é articulista da Folha de São Paulo. Nós vamos conversar com o analista político Reinaldo Azevedo. Reinaldo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço no nosso programa. Não sei se mereço, porque, enfim, essa é uma tribuna muito importante, mas aí está vendo pelo meu brevíssimo currículo, que também não é muito mais do que isso mesmo, você vê que eu gosto do capitalismo, gosto de ter um monte de patrão. E atua, você dorme pouco. Dormimos pouco, né? Ambos dormimos pouco. Eu durmo uma média de 5 horas por dia, num horário talvez um pouco inusual para muita gente. Você vai até 4 horas da manhã, 5 horas da manhã? Um pouquinho mais. Ele é notívago, vai... Eu durmo entre 7 e meio-dia. As madrugadas me são muito ricas, Você produz bem? Eu produzo bem, eu estou com a cabeça bastante centrada. As interferências externas são menores. Claro, quase nenhuma. Você que também... Eu faço isso também. Você também faz isso, a gente sabe disso. Um amigo ou outro que também é notívago de vez em quando liga, mas os notívagos sabem que as conversas têm que ser curtas. Tem que ser curtas. Olha, tira uma dúvida e pronto, e aí você já volta para o seu trabalho. Né? Tem sido muito bom. Matéria-prima não tem faltado. Não, né? não tem faltado. O Brasil há tempos que eu não via no Brasil uma crise institucional, uma crise política com esta intensidade, com este volume. Tem razão. E convenhamos aqui, com as trapalhadas constantes e sucessivas. Quer dizer, tem um campo da ética minada no país, que, aliás, aflorou, que não é de hoje, isso já vem nos últimos 12 anos. Sim. Ela aflorou agora. E as trapalhadas que se fazem aumentam e intensificam o volume, potencializam os erros e os malfeitos. Eu queria primeiro começar com uma análise do Reinaldo Azevedo sobre o Brasil de hoje, politicamente e institucionalmente. E se você concorda, na sua análise, você pode explicar se a crise institucional e política é maior do que a crise econômica. Olha, eu não tenho dúvida de que ela é maior. A gente vive, sim, um período difícil da economia em razão de erros cometidos de maneira sistemática e metódica, porque os erros não começaram agora, é importante, e nem nos 4 anos anteriores da Dilma, não é verdade. Há erros aí que remontam ao segundo mandato do Lula, muito especialmente, quando ele abandona alguns fundamentos da economia que estavam funcionando. Né? Agora, a crise hoje é uma crise política, é uma crise, eu que fui um militante trotskista, esquerdista. Na juventude. Na juventude. Dos 14 até os 21 anos, né? Dos 14 aos 21. Esquerdista, trotskista, militante ativo. Ia para a rua e conspirava. Né? O Trotsky dizia que, falando da crise da classe operária, dizia que a crise da classe operária, do comunismo, é uma crise de liderança. Eu diria que a nossa crise aqui também é uma crise de liderança. O PT... é um partido muito enraizado, nós sabemos disso, no Estado brasileiro. O partido se apoderou do Estado brasileiro, tem uma visão aparelhista do Estado brasileiro, e o PT perdeu a leitura da realidade. O PT perdeu a conexão com as ruas, que eles tiveram durante um tempo. Eu até admirava a capacidade que eles tinham, embora discordando dos remédios, de entender, digamos, quais eram os males do Brasil. Os remédios deles sempre errados, a meu ver, mas eles sabiam quais eram os males. Hoje eles perderam essa conexão, de maneira que a presidente Dilma, hoje como a representante do Estado brasileiro e chefe do Executivo, está absolutamente perdida, e a gente nota isso pelas decisões erradas que toma. E muito isolada, né, Reinaldo? É surpreendente até a percepção do grau de isolamento da presidente Dilma no próprio partido. E mal ela é isolada, pelo menos por uma parte substantiva do partido. Vamos dizer, os lulistas se afastaram do governo, ou se estão lá, não dão nenhuma contribuição positiva para melhorar a situação da presidente Dilma.
ela reduziu muito a sua interlocução e, consequentemente, o isolamento no poder leva a erros cada vez maiores. Seja a presidente Dilma ou historicamente, você vai olhar a história política brasileira ou mundial, os que se isolaram sofreram. Eu dou exemplos claros, então vamos pegar o caso da eleição da presidência da Câmara. Você é um empresário, lida com o mundo da comunicação. Por que alguém entra num erro do num jogo do perde-perde? Eu não entendo. Quer dizer, quando o Eduardo Cunha se lançou candidato à presidência, eu não vou fazer juízo sobre a atuação do Cunha. Não interessa. Bom ou mal, não interessa. Né? Eu acho que tem feito bem para o Brasil até aqui. Se começar a fazer mal, eu falo. Estava na cara que a chance dele ganhar era enorme. A presidente decidiu lançar o Arlindo Quinalha, candidato do PT, para disputar com o Cunha. Veja só, se o Cunha tivesse perdido, ela teria uma fatia substancial do PMDB contra ela, que era fiel ao Cunha. Se o Cunha ganhasse como ganhou, evidentemente ela sairia perdendo como está perdendo. Era tão evidente esse jogo que qualquer pessoa esperta, politicamente, com uma leitura eficiente da realidade, não faria. A mesma coisa agora se dá com a criação de um novo partido. Então, o momento mais inoportuno impossível. Não poderia haver. Selecione o pior momento. Este. Agora. E lança. Está na cara que o partido... Primeiro, todo mundo sabe o que todo mundo sabe, a velha frase, né? O partido está sendo criado pelo Kassab. O PL com um objetivo determinado. Que não é representar a população, nem a opinião de parte dessa população partidariamente. De atrair gente do PMDB. Dividir o PMDB, claro. Quebrar a espinha do PMDB. A Câmara vota um projeto criando limites, aprovado finalmente pelo Senado, enfim, o Congresso. A presidente deixa para sancionar isso no último dia, que ela poderia sancionar ou vetar. Desde sempre. Claro. Ela vai no último dia, deliberadamente sanciona. Um dia antes, o PL entra com seu pedido de registro. Quer dizer, o jogo é tão absoluto... De novo, é um jogo do perde-perde. Se o partido for criado, vai atrair um PMDBista, outro pode ser. E o PMDB estará... No que é surpreendente, né? Porque não falta... Você sabe também, as minhas 28 minhas partidos opiniões com representação. São muito claras. Até as paredes sabem o que eu penso sobre o tema político e sobre o PT, embora respeitando o processo democrático. Sim, claro. Mas a falta de inteligência nunca faltou ao PT. Isso. E agora está faltando. Está faltando. Ou seja, está no excesso de falta de inteligência, porque é de uma obviedade de que isso geraria problemas e problemas sérios, que surpreende até. Será que não tem ninguém que é capaz de dialogar e oferecer informações? Não tenho visto. Como é que você faz um governo que tem 9 coordenadores políticos? É impossível. 9 coordenadores políticos. De novo, eu tenho uma equipe no programa de 5 pessoas. Se eu passar a mesma ordem para 5 pessoas, é o caminho mais curto para não acontecer nada. E você tem uma empresas. Se você passar a mesma ordem para um grupo, uma coisa é você assim, nossos objetivos são esses, fulano, você faz isso. Não, mas é voz de comando. Voz de comando. Para ter 5 respostas ou 9 respostas, não tem resposta. Não tem resposta nenhuma. Então você tem 9 coordenadores políticos que, atenção, não se entendem, porque eles poderiam ao menos se entender também. E eles também não se entendem. Então, assim, pegue o outro caso recente da renegociação da dívida dos estados. Outra derrota. Outra derrota. Atenção, eu estou entre aqueles, e como eu escrevi isso em 2010, eu acho que tinha de ser renegociado. Eu acho que as condições em que se renegociou a dívida lá atrás eram outras e, portanto, não faz sentido o Estado e o município pagar 16%, 17% na prática de juro, enquanto o governo empresta dinheiro do BNDES a juro subsidiado a 4%, 5%. Realmente não faz sentido. Então, acho que tinha que renegociar. Quem tomou a iniciativa... Atenção, João, o projeto é do Executivo. O projeto foi de iniciativa do Executivo. O Eduardo Cunha foi relator. Negociou as condições com a presidente. A presidente sancionou o projeto em novembro. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. 4 meses. Então, ela poderia ter dito lá atrás, olha, vou vetar, não vai dar, não temos condições. Agora, ela, de novo, sanciona, mas não aplica. Ah, mas a Câmara agora quer dar 30 dias... Lamento, o Congresso vai ter que tomar uma decisão se o Executivo não age. E é o que está fazendo, aliás. E é o que está fazendo. Então, até aí, o excesso de protagonismo, não vejo. Eu insisto, o Cunha pode vir a fazer um monte de coisa errada.
como presidente da Câmara, desde que assumiu, neste momento, até agora, tá sendo positivo. só tem feito bem para a democracia brasileira. Lamento pelos que não gostam dele, eu sou dessa clareza, às vezes, desagradável, mas está fazendo bem para a democracia, não quero... O que eu vou fazer? Bem, no próximo bloco nós continuamos nessa boa conversa com o jornalista político Reinaldo Azevedo. Fique ligado, hein? Show Business volta já já.